Olá a todos, tudo bem? Eu sou o Nathan Pegoriti e vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. E hoje nós vamos trabalhar o primeiro capítulo. Vimos a introdução e o primeiro capítulo se chama O Tesouro que Há em Você. Então faremos um breve resumo, do capítulo, alguns comentários pertinentes. Eu já preparei o meu café, prepare o seu também, e vamos começar a nossa viagem pelas ideias de Joseph Murphy. O primeiro capítulo, que se chama O Tesouro que Há em Você, ele começa dizendo que nós devemos abrir os nossos olhos mentais, Isso é um conceito aí talvez de Matrix, Matrix trabalha muito isso, enxergar de verdade, porque os meus olhos estão doendo, aí, porque vocês nunca usou, Então, é interessante esse abrir os olhos mentais. E ele vai questionar se há tesouros, por que o desconhecemos, Então, essa cegueira é a justificativa de nós não conhecermos os tesouros que há em nós, de nós nunca termos usado esses olhos de verdade. Os olhos físicos são uma coisa, Vemos a matéria, mas os olhos do intelecto, os olhos espirituais, os olhos mentais, ele é diferente, Ele transcende a matéria, transcende o significado óbvio, Ele vê o símbolo naquilo. Então, a primeira pergunta que eu me faço é a seguinte: nós nascemos com esses olhos fechados, com esses olhos mentais fechados, ou o fechamos ao longo de nossas vidas? Ao longo do nosso desenvolvimento, tudo colabora para que esse olho mental seja fechado. Nosso sistema de ensino, como nós somos educados, como nós somos criados, será que isso que fecha? Ou já nascemos simplesmente com a potencialidade de enxergar, mas nós não desenvolvemos isso? Então, é a primeira questão que eu trago em relação aos olhos mentais, E Murphy vai dizer que não adquirimos o poder, nós já o possuímos, Então, não é algo que está exterior a nós que nós devemos conquistar. Então, é algo que já está dentro de nós. E nós temos que aprender a usar esse poder, E a primeira coisa que nós temos que fazer é compreender antes de usar, Porque senão a gente vai atribuir muitas coisas à eficácia. É muito interessante que, em relação a esses poderes, a gente vê que em muitas religiões, muitas coisas acontecem, E é muito fácil atribuir as nossas crenças à realização desses milagres, Então, ou então do sobrenatural, Se eu acredito em algo e esse algo aconteceu, então foi Deus. Se acontece algo diferente do que eu acredito, foi o diabo. A gente não necessariamente tem uma busca pelo conhecimento daquilo que de fato é o que está acontecendo. A gente vê os efeitos e desconhece as causas, o processo. E a gente dá a esses processos, essas causas, o nome de nossas crenças. Então, não adianta muito a gente perder tempo somente em usar aquilo, porque a gente pode desenvolver coisas a mais e não saber os motivos, não saber antes, compreender o que é, como funciona. É o que o Murphy traz, E a ideia que ele traz, primeiramente, é que o subconsciente é o lugar de acesso ao acástico, É algo que a gente pode trazer sobre acástico, que é a mente universal, o conhecimento universal. Parece, ao primeiro momento, que a mente subconsciente do Murphy é esse acástico. O acástico é um termo que diz respeito ao conhecimento universal do passado, do presente e do futuro, como se todas as coisas já tivessem acontecido, todo o conhecimento já estivesse ali e nós temos acesso a isso, E ele vai nos dar o primeiro passo, para esse conhecimento, que é descobrir uma base operacional de aplicação universal. Isso é extremamente importante, Porque a gente vê que a fé, por exemplo, o amor, são bases universais de tudo que de espiritual acontece nas religiões, Principalmente nas grandes religiões, que ele principalmente traz a fé e o amor. E essa é uma base operacional, por exemplo, E compreender os princípios da mente subconsciente. Então, duas coisas. Uma base universal, da qual as religiões, as crenças se desenvolvem
segundo os seus próprios conceitos, e os princípios da mente subconsciente, né, que já é voltado para dentro da mente, ali como que isso vai funcionar. E o princípio é a maneira como uma coisa funciona. A mente subconsciente é o princípio, né? E funciona com a lei da crença. A crença da mente é o pensamento da mente. Pensa-se sobre o que se crê e o que se tem dúvidas, né? É interessante que Murphy ele não vai trazer bem uma definição de crença e de acreditar, né? Ele vai trazer uma diferenciação ali, mas não conceitua os dois. Então, acreditar e ter crença são coisas diferentes. Então, dando uma pesquisada, a crença é o pensamento ativo e irrefletido, já calcado no subconsciente, dirigido assim seus comportamentos, enquanto acreditar pode ser uma confissão que pode não estar ligada à crença. Então, a crença é uma convicção ampla, né? Então, você tem várias crenças aí, e acreditar é uma convicção específica, como uma fé específica, né? Então, nós devemos deixar de acreditar em falsas crenças. Então, o primeiro passo é isso, né? Descobrir essa base operacional, compreender os seus princípios subconscientes, e esse princípio, que é o próprio subconsciente, né? Então, é baseado em crença. Ele vai dizer que a prece é atendida segundo a lei da ação e da reação. Então, Murphy, a princípio, já no primeiro capítulo, ele apresenta dois conceitos do Kybalion, né? Esse livrinho aqui, ó. O Kybalion, dos 3 iniciados, né? Muito bom. Recomendo a todos a leitura. Um livro bem pequenininho. E o primeiro é o princípio do mentalismo, não é? Que o universo é mental. Então, o Murphy vai trazer isso. Esse conceito do Kybalion, né? Que tudo que existe é mental. E o Wolfgang Smith, por exemplo, é um dos autores que vai trabalhar isso, né? Que o universo é a base dele, a estrutura dele é a consciência, né? É a mente. A consciência, ele traz a existência ali pelo... a matéria traz a existência nossa, que vai sempre sendo renovada a nossa existência, né? É a mente que é esse grande princípio ali da existência. E o princípio da causa e efeito também, né? Que o Murphy vai trazer. Que toda ação tem uma reação, né? Então, tudo que existe tem uma causa, um efeito, tem um princípio, tem um porquê de acontecer, né? Nada é por acaso. Então, ele vai dizer que pensamento é igual a ação incipiente, e reação é a resposta da mente subconsciente que corresponde à natureza do pensamento. Então, eu penso, para a mente subconsciente apreender esse pensamento, ele vai responder ao mundo e vai reagir o subconsciente como uma ação. Então, eu penso e reajo. Penso, o subconsciente vai reagir com a ação. O que age, então, não vai ser simplesmente a mente consciente. O subconsciente também vai reagir com uma ação. E isso é uma resposta ao mundo, né? Ele vai dizer assim, preencha a mente com conceitos de harmonia, saúde, paz e boa vontade. Então, esse é o primeiro grande princípio, preencher a mente, né? É uma base que ele vai trazer, né? Com harmonia, com saúde, paz e boa vontade. Dessa maneira, a mente subconsciente vai reagir, agindo no mundo, trazendo essas coisas, né? E vai trabalhar também, então, a dualidade da mente, né? Mente subconsciente e sua dualidade, que é muito parecido com o princípio de gênero do Kybalion, né? Que é o consciente e o subconsciente, o objetivo e o subjetivo, o masculino e o feminino, o despertar e o adormecido, o superficial e o profundo, o voluntário e o involuntário, né? Que aí vai trazer a divisão da mente consciente e da subconsciente. Por exemplo, a consciente é objetiva, masculina, desperta, superficial e voluntária. Enquanto a subconsciente é subjetiva, feminino, adormecido, profundo e involuntário. Então, esses conceitos da dualidade, eles são base fundamental para o conhecimento da criação do universo, de toda a estrutura que existe. Então, ele vai dizer que quando se pensa corretamente, compreende-se a verdade.
Então, o pensar corretamente é um pré-requisito do conhecimento, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o conhecimento, ele tem como premissa, né, como base, o bom pensamento, o pensamento correto, o conhecimento daquilo, né, que devemos pensar. E não só o conhecimento sobre o que pensar, mas como pensar sobre aquilo, né, é extremamente importante. Eu posso ter uma boa... algo bom para se pensar, né? Alguma verdade ali latente, né? Mas eu não sei como pensar sobre aquilo, né? Então eu posso criar inverdades ou mentiras sobre aquilo que eu estou pensando. Então a estrutura do meu pensamento, a forma como eu devo pensar, seja ela lógica, racional ou de qualquer outra forma, ela tem que ser verdadeira também, né? Tanto quanto aquilo que eu estou pensando. O poder funcional mágico da mente subconsciente. Então, mais um capítulo sobre isso. Né? O poder funcional mágico da mente subconsciente. Poder infinito da mente de governar todas as coisas. Então, um pensamento que eu tenho sobre isso, que eu anotei aqui, é o seguinte. Esse poder latente e ativo é latente e ativo. Esse poder é latente e ativo, não estando consciente. É a lei que rege os estados mentais e espirituais, como também o físico. É como uma corrente de água que alaga em vez de ser canalizada. Então, esse poder vai estar sempre latente e ativo em nossas vidas. Se a gente não souber usar aquilo, de qualquer maneira, ele vai estar fluindo. Então, se a gente não souber canalizar, ele vai estar alagando, virando um charco, né? Então, um lago ali, e pode trazer doenças, pode trazer coisas ruins para a nossa vida, mas quando a gente aprende a canalizar, a gente consegue trabalhar esse poder, né, que está fluindo. Então a gente consegue trabalhar a nosso favor de maneira consciente ou subconsciente. Isso me lembrou muito do Miyamoto Musashi no mangá Vagabond, né? Então, nos últimos capítulos ali, né, no último arco, o Musashi, ele tá plantando arroz, né, e para que dê certo ele tem que conseguir canalizar a água que antes alagava, ele tem que começar a canalizar para que o arroz seja produzido. Então, tem todo um processo ali que trabalha muito o processo do subconsciente, né, para quem tiver interesse na leitura do Vagabond, recomendo. Trabalha muito a filosofia budista, muito interessante, né, o desenvolvimento do personagem. Então, nesse último arco, ele vai trabalhar, né, sobre a plantação de arroz. É um mangá de samurai que o último arco ali, produzido até então, é o trabalhar as águas e o plantio do arroz. Então, essa é nossa mente subconsciente, né? O homem deve ser necessariamente maior do que sua mente e mais profundo do que ela, alcançando o espírito e o sentido. O homem é o vazio. Esse também é um conceito ali, trabalhado no Vagabond, e não só no Vagabond, mas em outras filosofias, outras correntes, de que o homem em si, o mais profundo do homem, aquilo que ele realmente é o próprio vazio, né? Porque tudo que ocupa o homem, todos os seus sentimentos, emoções, vontades, desejos, toda a matéria, toda a busca, toda a satisfação de prazer, ele é algo que existe, né? Enquanto o homem não pode ser aquilo, não pode ser identificado com algo. Então ele necessariamente precisa ser o vazio. Assim como a divindade, né? A divindade, ela não pode ser algo, ela tem que ser o vazio, né? Não o vazio como nós conhecemos, né? Porque até mesmo o vácuo não é o vazio total, não é a inexistência total. Então, o vazio de si mesmo, o vazio de tudo que existe, é aquilo que o homem é realmente, né? E esse vazio, ele é imutável, né? Ele é incondicionado. Então a gente pode também trazer para os conceitos da logoterapia, né? Que o homem, o verdadeiro homem, o homem interno, o homem superior, ele é um homem incondicionado. Então, o homem é esse vazio. O mundo interior cria um mundo exterior. O Murphy vai dizer: o único e exclusivo poder criador é esse. O único e exclusivo poder que o homem tem de criar é no seu próprio mundo interior. O Caibala vai trazer sobre isso também, né? Sobre mentalismo, que nós somos como imagens mentais da mente de Deus, né? Então Deus cria em sua mente. Então a criação, ela é um pensamento de Deus. Ela é uma imaginação de Deus. É como se Deus estivesse dormindo e sonhando. Então essa é a estrutura física da realidade. Então ele cria a existência, né, para nós, a nossa vida, a nossa existência, e experimenta a realidade, né, que a gente chama de matéria, né, essa realidade aqui, como se fosse um pensamento. E assim também nós criamos o nosso mundo, a nossa realidade, através do pensamento, como co-criadores.
E neste subconsciente, sensível aos pensamentos conscientes, a mente subconsciente é sensível aos pensamentos conscientes. Ou seja, o que está querendo trazer é o seguinte, que a mente consciente, ela vai trazer o material, o conteúdo que o subconsciente vai trabalhar. Então, se eu trazer pensamentos ruins, negativos, pensamentos pessimistas, né? Então a minha mente subconsciente vai ter esse material com o que trabalhar, vai responder ao meu mundo dessa maneira. Por isso que ele falou anteriormente que nós devemos ter harmonia, paz, amor, bondade, todos esses pensamentos, né? Para que a gente possa dar ao subconsciente esse material. Isso vai formar a matriz por meio da qual atua a inteligência infinita, a sabedoria, as forças vitais e as energias do subconsciente. Então, o esquema que ele vai trazer é o seguinte, ele vai trazer que a mente consciente pensa, ela vai agir no subconsciente, formar uma matriz para energia subconsciente e vai responder, ou seja, eu vou pegar um material do meu pensamento, por exemplo, eu penso harmonia e bondade e prosperidade. Esses pensamentos conscientes, repetidos conscientemente, eles vão começar a ser implantados no subconsciente. Então, meu subconsciente vai começar a trabalhar com essas engrenagens, com esse tipo de pensamento. Então, ele vai formar uma matriz, vai começar a solidificar, entre aspas, né, cristalizar esse pensamento, e depois que esse pensamento já estiver cristalizado e por si mesmo agindo no subconsciente, ele vai trazer uma resposta ao mundo real. Porque a mente subconsciente, isso é uma coisa que Murphy vai estar sempre falando, ela é reativa, vai estar sempre reagindo. A mente subconsciente está sujeita à mente consciente. Então não é uma mente que está por si só pensando, né, como se ela tivesse uma inteligência ali independente da mente consciente, né, mas é uma mente reativa, apesar de ter a sua própria consciência, entre aspas, né, subconsciência, apesar de ter ali a sua própria maneira de trabalhar, que é independente da mente consciente, mas o material que ela usa é a partir da reação que ela recebe da mente consciente. Então é extremamente importante, o que o Murphy vai trazer nesse primeiro capítulo, que os seus pensamentos estejam de acordo com os seus desejos de conquista. Se eu tenho um pensamento de vitória e desejo de ser próspero e de cura e de felicidade, isso automaticamente, pelos desejos internos, internalizados, desejos sinceros e reais, isso vai acontecer na minha vida. Agora, se eu quero uma coisa e desejo outra, se eu quero prosperidade, paz e eu estou ao tempo todo desejando a infelicidade, o infortúnio, desejando o mal, desejando o pessimismo, automaticamente a vida vai responder aos meus desejos, não às minhas vontades. Então não basta eu querer algo, eu tenho que desejar profundamente até o ponto do meu subconsciente responder aquilo. Então esse é o primeiro capítulo do Poder do Subconsciente. Eu espero que esteja um pouco claro, né? Os conceitos de Murphy. É claro que ele vai trabalhar muito mais ao longo dos capítulos, né? E até mesmo no primeiro capítulo ele vai trazer algumas coisas que eu não falei aqui, então é muito importante estar lendo os capítulos e vendo os vídeos, e espero que esses exemplos venham ajudar. Então até a próxima, e Deus abençoe a todos.